A guerra entre a Rússia e a Ucrânia é um conflito em andamento que tem sido objeto de grande preocupação em todo o mundo. Em 2023, este conflito continua a ter consequências significativas para ambas as nações e para todo o mundo em geral. O contexto que levou à invasão da Rússia na Ucrânia em 2022 remonta a anos de tensões e conflito entre os dois países, com raízes históricas profundas. Mas afinal, quem tem razão nesta guerra? Para entender o contexto, voltaremos um pouco na história e explicar como isso começou. Aproveite, deixe o seu like e se inscreva no canal. O colapso do Império Russo e do Império Austro-Húngaro após a Primeira Guerra Mundial, bem como a Revolução Russa de 1917, permitiram o ressurgimento do movimento nacional ucraniano em prol da autodeterminação. Entre 1917 e 1920, diversos estados ucranianos se declararam independentes. Contudo, após uma guerra travada entre poloneses e ucranianos, a Ucrânia acabou sendo incorporada à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, quando esta foi criada em dezembro de 1922 e assim permaneceu até 1991. Um dos fatos marcantes neste longo período foi a invasão da Ucrânia na Segunda Guerra Mundial pelos alemães, onde parte da população os viram como salvadores, já que entre os anos de 1932 e 1933 ocorreu o Holodomor, ou a Grande Fome, provocada pela política de coletivização forçada e pela subsequente confiscação de grãos e alimentos pelo governo soviético, liderado por Joseph Stalin. Milhões de ucranianos morreram como resultado direto ou indireto dessa fome, que foi exacerbada pela repressão política e pela negação de ajuda humanitária. Obviamente, ao longo do tempo, os ucranianos perceberam que ambos os lados não estavam preocupados com o bem-estar do povo. Quando a União Soviética entrou em colapso em 1991, a Ucrânia finalmente declarou sua independência. Desde então, o país tem tentado se afastar da influência russa e se aproximar do Ocidente, enquanto a Rússia tenta manter a sua influência sobre a Ucrânia. Mas logo em 2004, ocorreu a primeira grande crise, quando a Ucrânia realizou uma eleição presidencial disputada, na qual o candidato pró-russo Viktor Yanukovych, então primeiro-ministro, foi declarado vencedor. As eleições foram largamente manipuladas, e isso provocou protestos massivos, conhecidos como a Revolução Laranja, que resultaram em uma nova eleição e na vitória do candidato pró-Ocidente, Viktor Yushchenko. Em 2010, Yanukovych novamente se candidatou e, surpreendentemente, foi eleito presidente com 48% dos votos, mas sua administração foi amplamente criticada por ser corrupta e pró-russa. Em novembro de 2013, ocorreram intensas manifestações na Ucrânia, impulsionadas pelo desejo dos cidadãos de estabelecer uma maior integração do país com a União Europeia. Esses protestos foram desencadeados pela decisão do governo ucraniano de não assinar um acordo de associação com a União Europeia, que o então presidente Yanukovych considerou prejudicial para a Ucrânia. Com o tempo, o movimento conhecido como Euromaidan ganhou força, desencadeando uma onda de grandes manifestações e agitação civil em todo o país. O cenário evoluiu para incluir pedidos para a renúncia do presidente Yanukovych e de seu governo. Em 22 de fevereiro de 2014, o parlamento da Ucrânia destituiu Yanukovych por considerar o presidente incapaz de cumprir seus deveres. Isso gerou uma resposta da Rússia, que assumiu o controle da Crimeia e organizaram um referendo em 16 de março de 2014. Nesse referendo, os moradores da Crimeia foram questionados se desejavam se juntar à Rússia ou restaurar a Constituição de 1992 e manter a autonomia dentro da Ucrânia. A votação do referendo foi altamente controversa, pois ocorreu em meio à presença de militares russos na região e sob relatos de intimidação de dissidentes. O resultado oficial afirmou que a grande maioria dos votantes optou pela reunificação com a Rússia. Com isso, a legitimidade desse referendo é questionada pela Ucrânia e pela maioria dos países ocidentais, que consideram a anexação ilegal e violação do direito internacional. A anexação da Crimeia pela Rússia gerou uma grande tensão entre a Rússia e a Ucrânia, bem como os países ocidentais que impuseram sanções à Rússia. A tensão permanece até hoje, e a questão da Crimeia continua sendo uma das principais causas de tensão entre a Rússia e os países ocidentais. Logo em seguida, em abril de 2014, grupos pró-russos se aproveitaram da fragilidade do governo da Ucrânia para tomar controle da região de Donbass, proclamando independência das regiões de Donetsk e Luhansk, em meio a confrontos com as forças governamentais ucranianas.
A Rússia foi acusada de apoiar esses grupos com armas e tropas, o que intensificou ainda mais a violência e os confrontos na região. Existem diversas teorias a respeito do envolvimento da Rússia, mas a questão é que a Rússia incentivou esse conflito, armando e colocando tropas infiltradas na região, aumentando a estabilidade e enfraquecendo a Ucrânia. Em 2018, Zelensky surpreendeu o país ao anunciar que iria concorrer à presidência da Ucrânia nas eleições de 2019. Ele lançou seu partido político, chamado Servidor do Povo, o mesmo nome da série. Ele fez uma campanha inovadora, usando as redes sociais e o humor para se comunicar com os eleitores. Ele prometeu combater a corrupção, reformar o sistema judicial, fortalecer a democracia e buscar a paz com a Rússia. Ele também se apresentou como uma alternativa aos políticos tradicionais, que eram vistos como desonestos e incompetentes pela maioria da população. Zelensky venceu as eleições em 2 turnos, derrotando o então presidente Petro Poroshenko por uma margem histórica, 73% contra 24%. Ele tomou posse em maio de 2019, aos 41 anos, se tornando o presidente mais jovem da história da Ucrânia. Em seu discurso inaugural, ele dissolveu o parlamento e convocou novas eleições legislativas, nas quais seu partido obteve a maioria absoluta dos assentos. Mas já em 2022, a situação na Ucrânia piorou drasticamente, com a invasão da Rússia na Ucrânia em fevereiro. A Rússia alegou que queria proteger os ucranianos de origem étnica russa, que viviam nas regiões separatistas de Donetsk e Luhansk, onde o governo ucraniano estaria cometendo um genocídio. Essa acusação não foi comprovada por nenhuma fonte independente. A Rússia também alegou que queria impedir a adesão da Ucrânia à OTAN, aliança militar que se expandiu pelo leste europeu e que seria uma ameaça à segurança russa. No entanto, muitos observadores consideram que a invasão foi uma tentativa de Vladimir Putin de restabelecer a zona de influência da União Soviética, de desrespeitar a soberania da Ucrânia, que deveria ter o direito de decidir seu destino e suas alianças. A invasão provocou uma intensificação dos combates no leste da Ucrânia e levou a uma série de sanções econômicas e políticas contra a Rússia. Atualmente, a Rússia permanece em regiões de Luhansk, Donetsk, Crimeia e parte de Kherson e Kharkiv. Quanto ao envolvimento da OTAN, a organização tem condenado fortemente a invasão russa e seus membros como Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha têm realizado gigantescas entregas de equipamentos militares à Ucrânia, realizando a famosa guerra por procuração, onde ela não participa efetivamente, mas utiliza a Ucrânia para derrotar a Rússia. A organização tem também reforçado a defesa de seus próprios membros, que se sentem ameaçados pela agressão russa da região, e tem pressionado a Rússia a encerrar sua invasão e respeitar a soberania ucraniana. A invasão fez com que mais países como a Finlândia e a Suécia optassem por entrar na aliança, justamente para evitar uma futura invasão, já que ameaças são feitas constantemente. Em resumo, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia remonta a muitos anos, mas se intensificou em 2014 e de forma mais crítica entre 2022 e agora em 2023. A justificativa de não querer permitir a adesão da Ucrânia na OTAN caiu por terra, já que 2 de seus vizinhos já estão aderindo à aliança. Mas depois dos fatos apresentados, na sua opinião, quem está errado neste conflito? A Ucrânia, que quis seguir o seu caminho, mais alinhado com o Ocidente, com a Europa Ocidental e a OTAN, ou a Rússia, que se sentiu intimidada por esta opção da Ucrânia de alinhamento ao Ocidente? Deixe sua opinião nos comentários. E se gostou do vídeo, não deixe de dar o seu like e de se inscrever no canal. Muito obrigado!